Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque, trazendo profissionais que se destacam pela sua atuação na arte e no saber médico. Nós trazemos para você, especialista em muitas áreas da medicina. No dia de hoje nós vamos trazer uma área muito especial e é para nós motivo de muita alegria trazer esse convidado, Dr. Paulo Vitor Tenório, que é cirurgião pediátrico, e nós apresentamos a ele conforme a sua performance em formação. Paulo Vitor, prazer imenso em tê-lo aqui conosco no nosso programa. Essa é a TV Mar, em que traz para você, com o programa Medicina em Destaque, sempre curiosidades e conhecimentos nessa arte. Seja bem-vindo, a casa é sua, é um prazer nosso estar aqui. Um prazer todo meu, Gerson. Principalmente você, um professor meu das antigas, e estou muito honrado em ser entrevistado pelo senhor e estar aqui na TV Mar. A gente com saudade, né? Quanto tempo lá na formação, nos corredores da Universidade Federal. Mais ou menos 8 anos. Mais ou menos 8 anos. E como foi esse trajeto? Inicialmente esse trajeto, você, antes do trajeto, antes da escolha, o que é que ele fez escolher medicina, Paulo Vitor? Medicina é uma coisa que eu me envolvia muito com biologia, ainda nos estudos de primeiro, segundo e terceiro ano, né? E eu adorava a parte de humanas, a parte de biológica, e aí acabei me dedicando por uma escolha pessoal e fui para esse lado da arte da medicina, amor à primeira vista, biologia, como se diz. E, bom, obviamente que passou pela medicina legal, pela ética médica, conosco, mas o que abriu os seus olhos para a cirurgia pediátrica? Cirurgia pediátrica e a cirurgia plástica eram as duas que eu estava... Só que a cirurgia pediátrica envolvia... Isso acaba puxando um pouco para a gente, né? Mas assim, envolve um cuidar bem mais abrangente, de pessoas bem mais... com a necessidade mesmo de fazer a cirurgia, e isso daí me encantou. E é pela delicadeza também, assim como a cirurgia plástica, que a gente vê as delicadezas de uma é muito parecido, o cuidado com o resultado daquela criança, com o tipo de incisão, o tipo de manipulação da criança, a delicadeza dos instrumentos. Então, tudo isso me fez me apaixonar pela... E o cuidado, assim, quando a gente fala em criança, a gente tem 2 adultos, tem 3 adultos, tem mãe, pai, vó. Então, esse relacionamento que a gente fala, um relacionamento médico, também é importante na escolha da cirurgia pediátrica. Então, eu gostava muito disso, eu ainda gosto, lógico, com certeza. E isso me fez fazer essa escolha. Nasceu inicialmente à vontade pela cirurgia geral ou pela cirurgia pediátrica? Você já fez a cirurgia geral pensando na cirurgia pediátrica? Não. Nasceu pela cirurgia geral. Eu me formei fora, me formei em São Paulo, Taubaté, né? Na época a minha mulher tinha ido para lá, com relações amorosas, fui para lá, mas a formação foi ótima. E lá eu descobri a cirurgia pediátrica. Certo. Dentro da cirurgia geral tinha uma cadeira da cirurgia pediátrica que a gente rodava e lá eu gostei bastante desses relacionamentos, do fato da delicadeza, então me encantou. E aí segui por esse lado. Você foi muito feliz quando falou de que o paciente na pediatria não é só um paciente, são 3 pacientes, né? Porque, na verdade, o pai e a mãe se tornam um paciente na medida em que seu filho sofre, né? Exatamente. É um sofrimento conjunto. Eu sempre falo isso. E a gente sempre tem que mais tranquilizar o pai e a mãe do que a própria criança, né? Muitas vezes é um bebê, está na sua início de vida, e pai e mãe sofrem muito mais, porque tem toda uma contextualização ao redor. A gente procura dar a maior tranquilidade possível para atender da melhor forma, né? Tem uma pergunta de um acadêmico, o Gabriel, que ele lhe faz aqui. Sim. E isso vai mostrar uma contextualização assim do campo de atuação da cirurgia pediátrica. Professor Gerson, sou Gabriel Bonfim, estudante do 9º período de Medicina, e hoje gostaria de perguntar ao seu entrevistado, cirurgião pediátrico, Dr. Paulo Vitor, a respeito da competência dessa profissão. Como é que diferenciaria um procedimento realizado pela cirurgia geral e pela cirurgia pediátrica?
e também como é que está o mercado da cirurgia pediátrica aqui no estado de Alagoas. Deu para ver o Gabriel perguntando, mas ficou baixo o som, mas mais ou menos assim, o campo de atuação da cirurgia geral e da cirurgia pediátrica, né? E como está o mercado da cirurgia pediátrica? O campo de atuação da cirurgia geral, ele envolve a parte adulta. A parte adulta que eu falo são... A cirurgia pediátrica não deixa de ser uma cirurgia geral dentro do universo da pediatria, da infância e da pré-adolescência. O adulto, o cirurgião geral, vai operar todas e qualquer criança, adolescente, na verdade, acima de 14, aqui no estado, acima de 14 anos. Em outros estados, acima de 18 anos, o cirurgião geral está em plena atuação para essa faixa etária. Aqui no estado, até 14 anos, a gente está assumindo como cirurgião pediátrico. E o campo ainda é um campo, quando você contextualiza tudo, é um campo bastante amplo para a cirurgia pediátrica. A cirurgia geral é um pouco mais concorrido, mas você ser médico e ser bom, você não precisa ser excelente médico, mas você ser bom, ser um médico delicado, com bom senso, você vai ter campo em todo e em qualquer lugar do mundo e do Brasil. Aqui, principalmente para a cirurgia pediátrica, os bons médicos estão com um amplo mercado. Eu, graças a Deus, voltei, porque tenho família, minha família toda daqui, da minha esposa toda daqui, e eu valorizo muito essa parte que não envolve só a medicina. Então, eu vim de São Paulo, voltei para Maceió, Alagoas, por conta da minha família e super bem recebido, graças a Deus, pela equipe daqui. Eu só tenho a honrar o que me propuseram como abertura de mercado. É como se diz, né? Junto da família, é verdade. A tríade da felicidade é fazer aquilo que gosta, ao lado de quem ama, em sintonia com Deus, né? É isso mesmo. Existe no seu atuar essa relação com transcendental? Você acredita nessa possibilidade? Eu acredito, eu sou religioso também, católico, do catolicismo, mas praticante, não frequentador de igreja, mas não julgo nada sobre isso, não tenho julgamentos, mas acredito muito na possibilidade, na transcendência em Deus e nos benefícios que Ele nos traz e traz para os nossos pacientes e para as famílias. O maior acalento que tem é você ter Deus ao seu redor, principalmente no momento mais difícil, que é um filho precisando de um procedimento cirúrgico, um filho com uma doença séria. Esse é o melhor momento de ter Deus ao seu lado. E eu particularmente, gosto de que Ele esteja aqui do meu lado, do meu ladinho. Há uma oração que se fala que Ele esteja do meu lado para me acompanhar, acima de mim, para me abençoar, na minha frente, para me guiar, atrás de mim, para me proteger. Exatamente. Né? Essa aí é ótima. Professor José, tem outra pergunta? Olá, doutor Gerson. Sou Nicole Amaral, estudante de medicina, e gostaria de perguntar ao seu entrevistado, cirurgião pediátrico, doutor Paulo Vitor, qual seria o panorama da cirurgia pediátrica minimamente invasiva no nosso estado de Alagoas? Como ela se comporta aqui no estado? Qual a prevalência? E qual a demanda para essa especialidade? Agora ficou bom. A Nicole. Nicole, a demanda para a cirurgia minimamente invasiva, a gente começa nas videolaparoscópicas, né? Hoje, as videocirurgias, as abdominais principalmente, e agora eu fiz ainda um anozinho lá de especialidade em uropediatria, lá em São Paulo ainda no Darcy Vargas. Então, eu consegui fazer essa parte de endouro, algumas partes, né? Outras partes como litíases renais, a gente não tinha muito contato com a pediatria, e isso é uma parte muito voltada para o urologista, mesmo que seja do adulto, que se especializa nessa área também. Mas a parte de videolaparoscopia, hoje o Estado tem uma equipe muito boa, né? Não só eu, mas uma equipe por trás, vários outros profissionais que já se dedicam a essa área. A robótica ainda no Estado como um todo, como a gente fala, tanto para a parte adulta como para a parte da cirurgia pediátrica.
ela ainda está muito um amplo campo, não iniciou suas atividades aqui, porque hoje nos nossos hospitais não temos robôs, muito embora já tem gente mais do adulto, com especialidades e formação em robô aqui no estado, mas infelizmente a demanda está sendo gerada para outros estados. É um investimento muito alto a parte em robô, mas eu acredito que daqui a uns anos para frente, isso daí vai ser uma realidade muito mais acessível para diversos hospitais, diversos grupos, né? Inclusive da cirurgia pediátrica. Mas hoje a cirurgia pediátrica não atua na robótica aqui. Videolaparoscopias e cistoscopias, que é na parte de urologia, a gente consegue fazer. Maravilha. Arranhando, mas a gente está fazendo. Com certeza. José, tem a outra pergunta que eu acho que ele já respondeu, que é da Sabrina. Olá, sou Sabrina Tavares, estudante de Medicina do 9º período e gostaria de contribuir com o programa com a seguinte pergunta para o Dr. Paulo Vitor, cirurgião pediátrico. Qual seria a perspectiva de entrada da cirurgia robótica aqui no estado de Alagoas? Pois tenho certeza que iria acrescentar muito para essa área. A cirurgia robótica, já vou até completar mais a primeira resposta, né? Ela, na cirurgia pediátrica, nesse nicho, né, ela ainda está arranhando. Ainda está uma criança. Ainda é uma criança. Já existe em São Paulo, em centros como Recife, São Paulo, cirurgiões pediátricos se especializando na robótica já. E principalmente fora do país, já existe esse tipo de especialização. Muito embora a grande maioria, por ser um ser muito pequeno, ainda a robótica ela está se estabelecendo ainda na parte adulta, né? Se a gente vê direitinho, ela está se perpetuando. Como a videolaparoscopia hoje, ela sem dúvida nenhuma é algo que veio para ficar, a robótica está acontecendo isso, mas no segmento adulto e agora começando a arranhar na pediatria. As perspectivas no estado só vai depender dos investimentos, porque, como eu falei, já tem alguns profissionais que fizeram cursos fora, então acho que com a maturidade. E, obviamente, o campo, a procura, né? Porque já tem o suficiente no mercado, né? Falta algum investidor, né? Isso? Falta um investidor, Falta alguém com bastante investimento para poder fazer isso, né? Eu conheço alguns colegas que já estão fazendo esse curso lá em Recife. Eu tenho um sobrinho, Edson Thiago, que é cirurgião pediatra, está caminhando, né, também. Não é engateando, porque na verdade já fez vários cursos, mas já começou a dar os primeiros passos assim com firmeza. Me diga uma coisa, as principais, eu vi que você participou do programa da Mara Amaral, sim. Aqui, perfeito, parabenizar também a nossa colega pela performance no programa. E eles chamaram, você trabalhou muito a questão de hérnia, não vou ser tão repetitivo, mas quais são as principais demandas, né, na cirurgia pediátrica hoje? Quando a gente fala em demandas, a gente fala nas rotinas. Nas rotinas, né? Do ambulatório, de cirurgia pediátrica. As principais demandas, temos as hérnias, lógico que a gente veio comentando, as hérnias de maneira geral, as postectomias, que são as fimoses, né? Essa é uma demanda muito alta. Porque polêmica, né? Há uns que defendem, outros que não, né? A postectomia. A postectomia tem uma polêmica religiosa, cultural e a que faz ou não faz, né? No campo da cirurgia pediátrica, não no campo da cirurgia pediátrica, lógico, né? O cirurgião pediátrico ele foi treinado e especializado para resolver esse problema. Agora, lógico, no campo geral, né, das pessoas, de maneira geral, existem esses envolvimentos religiosos e culturais que acabam contestando se deve fazer, se não deve, a cirurgia da fimose, né? Sabidamente, nós como cirurgião pediátrico, a gente tem um tempo, uma espera para isso, né? A gente não indica a postectomia para qualquer criança. A postectomia é indicada de maneira precisa quando a criança tem a não exposição da glande, né, que é a cabeça do pênis, e quando
ele já tem algum sintoma, não necessariamente quando ele tem alguma sintomatologia, infecção urinária, isso tem bons resultados quando se faz a postectomia, só que tem uma idade mais apropriada. Uma idade mais apropriada para isso, e que deve, na grande maioria, ser esperada, é em torno de 4 anos, 3 a 4 anos. Tem estudos hoje, que algumas fimoses se resolvem ao longo do tempo, ao longo da primeira infância, né? Até os 10 anos, mais ou menos. Isso vai depender. Eu acredito que, se você não tem nenhum envolvimento cultural, nem nenhum envolvimento religioso, você deve acompanhar, no mínimo, com o cirurgião pediátrico ou com o próprio pediatra. Ouvir a ideia, ouvir a opinião, ouvir qual é a melhor. As crianças muitas vezes vêm com queixas de dor na ereção, uma criança mais velha, que eu falo por mais de 5 anos. Então, veja o caso do filho, né, veja da necessidade, faça uma avaliação. Esse é o mais importante que eu acho que deve ter. Não de cara indicar cirurgia, não de cara sair fazendo coisas que você foge do campo legal da medicina e do que é realmente evidenciado, né? Mas eu acho que você, como mãe e pai, deve procurar um cirurgião ou um pediatra, ouvir as opiniões, esclarecer as opiniões, ver como é que funciona. Hoje, quem opera a amidalectomia, o cirurgião pediatra ou o otorrino? É o otorrino. É o otorrino? O otorrino, ele domina totalmente esse campo, porque hoje a amidalectomia e as demais cirurgias da parte otorrino, eu não vou dar uma opinião superficial, mas eles estão fazendo por a parte minimamente invasiva. As vídeos estão hoje no campo do otorrino como se tivesse já com toda a maturidade possível. Hoje se discute muito o campo da atuação da cirurgia pediátrica, por exemplo, até na residência, né? Qual é verdadeiramente a área de atuação específica? Entra muito em conflito com a cirurgia geral, a cirurgia pediátrica? Como existe uma tendência, há uma resolução recentemente aprovada que trabalha exatamente essa contextualização, né? Existe um velho jargão, né? Uma criança não é um adulto pequeno. Esse é um jargão que todo mundo fala em diversos congressos, em diversos livros. Tem uma criança não é um adulto pequeno. Só então, completando esse jargão, é que o adulto pode ser tratado como uma criança, mas a criança não pode ser tratada como um adulto. Porque a patologia é muito bem. O nome é igual, hérnia umbilical. Hérnia é igual adulto e criança. O nome, mas o cuidado em cima desse procedimento é que é muito diferente, né? Porque não só envolve a técnica, que é diferente também, ele envolve todo esse contexto de pai, mãe, criança. Você, como cirurgião pediatra, tem uma experiência diferente para estar do lado do anestesista, acompanhar a criança, acalmar os pais, saber orientar e saber a hora e de indicação da cirurgia. É muito diferente quando você coloca todos esses pontos quando você compara com um adulto, né? Então, cada área, cada cirurgia tem seus campos de atuação. Mas se for para definir uma faixa etária, o maior campo de atuação é de nascimento. Na verdade, hoje a cirurgia pediátrica está entrando na medicina fetal, né? Então, vai da medicina fetal, ainda no período gestacional, até os 13, 14 anos, que é onde a gente mais vai atuar, com suas patologias específicas para a cirurgia pediátrica, muito diferente das patologias de adulto. Quais os tipos de cirurgias podem ser feitos ainda no útero da mãe? A meningomielocele é uma das principais indicações, assim, precisas, né? Que é a abertura da coluna atrás. A meningomielocele hoje, ela tem um poder de, quando você faz ainda intraútero, ou por vídeo, ou por a cirurgia aberta, ela tem seus benefícios. Só que é um campo que é uma especialidade muito precisa, feita por duas grandes residências, né? O cirurgião obstétrico, né? Ele se especializa na medicina fetal e hoje, cada vez mais, mas é uma parcela muito pequena de cirurgião pediátrico que vai para esse campo de medicina fetal. Então, hoje a meningomielocele, as derivações da bexiga, podem ser feitas e são as mais feitas, né? Mas fora isso, ainda é um campo que precisa de muito avanço para você sair indicando todo tipo de tratamento ainda no período fetal. Eu ainda vou provocar.
é no sentido, por exemplo, de uma criptorquidia, ou seja, aquele testículo que não desceu para a bolsa escrotal. É o uro ou cirurgião pediátrico? Esse daí, vários urologistas já encaminham porque não querem cortar a mão na criança. A cirurgia pediátrica, com certeza, não é uma coisa assim, não é essa patologia propriamente dita, se tiver um urologista que tenha a sua especialidade, ou tenha seu debruçar pela criança, pela cirurgia pediátrica, existe diversos, no Brasil, por exemplo, existe um grupo muito grande e muito bom, e eles fazem a criptorquidia na criança, o cara que fez urologia adulto e se especializou na criança, ou o cirurgião pediátrico, que ele já sai formado para operar as criptorquidias. Então, na verdade, pela cirurgia pediátrica não precisaria de uma especialização à parte, né? Mas, de fato, é uma escolha. De fato, é uma escolha do urologista, da família, do relacionamento médico. Isso daí é uma escolha. Se ele quer fazer com o urologista geral ou se quer fazer com o cirurgião pediátrico. Maravilha. Quais outras demandas assim, mais frequentes da cirurgia pediátrica que diz assim, essa aqui é cirurgia pediátrica mesmo? A hérnia já está clássico que os cirurgiões gerais não querem atuar. Não é porque não saibam, mas porque como você faz, precisa da sutileza. Da sutileza. Né? Precisa do cuidado, do zelo, de uma relação com os pais, com a família toda. Mas que outras patologias, por exemplo, freio de língua? Freio de língua é uma patologia também super discutida entre odontologias e cirurgiões pediátricos, né? Mas assim, eu particularmente acho que a mão do profissional e a aceitação da família deve estar juntos, né? Então assim, se você, família, tem um relacionamento muito bom com aquele profissional e aquele profissional tem a capacidade de fazer, eu acho que você está em boas mãos, você está entregue a uma situação e um procedimento que vai ser tranquilo. Fazer isso em crianças muito pequenas, com anestésicos ou sedativos, eu particularmente não concordo em salas de odontologias ou salas que não têm um preparo para a intubação da criança ou para reverter algum problema. Eu particularmente não concordo, isso é uma opinião própria, né? Agora, acho que tem suas indicações também, o cirurgião pediátrico faz essa atuação. Acho que o cirurgião pediátrico mesmo, a formação mesmo, ele está naquelas crianças, e tem diversos casos, nas malformações intestinais, nas malformações do diafragma, as hérnias diafragmáticas, crianças que nascem com tumorações, temos muitas, nas estenoses de Jupe, né, que é alterações na parte urinária. Eu acho que o cirurgião pediátrico, ele se forma para isso, sabe? De uma maneira geral, como pensa em grandes cirurgias. São as grandes cirurgias da cirurgia pediátrica. São as cirurgias abdominais com alterações de anatomia, vícios de rotação, ânus imperfurados. Então, ímen imperfurado? O ímen imperfurado é uma coisa da cirurgia pediátrica, muitas vezes percebido pelo cirurgião pediátrico e diagnosticado pelo cirurgião pediátrico. Chamar muita atenção para o ímen perfurado, que se não for diagnosticado na infância, na menarca ou na primeira menstruação, vai formar um hematocopo, pode até evoluir para uma histerectomia, a mulher ficar infértil para o resto da vida por falta de um diagnóstico. Então, mães, né, tias, avós, geralmente chamam atenção para saber, para um questionamento desse, a orientação da neonatologia ou da pediatra. Da pediatra, né? Exatamente. Que forma atenção. Cirurgia de urgência, mais frequente no campo da cirurgia pediátrica? Com certeza, as apendicectomias. Hoje, já feito aqui no estado, por videolaparoscopia ou a convencional. Depende também do tamanho da criança, se ela é gordinha, se ela é magrinha. Tudo isso a gente contextualiza para indicar se é vídeo, porque muitas vezes a incisão que o cirurgião pediátrico trabalha num apendicite é 3, 4 centímetros, é uma incisão mínima. Uma incisão que já é menor que os outros portes todos juntos, né? Então, a gente prefere sempre também contextualizar, colocar a criança, conversar com a família, sentir. E essa é o principal, acho que a principal cirurgia é a cirurgia
de apêndice, essas apendicectomias, né? As outras são muito contornáveis, as hérnias encarceradas, de bebê a crianças mais velhas, também aparecem. Então, é preciso estar atento nesses abaulamentos da parede, principalmente da virilha. E a questão da dor, né? E a questão da dor. O pai e a mãe ficam imaginando a dor qualquer, toma essas gotas aqui desse medicamento aqui, desse antiespasmódico, e fecham os olhos, porque na verdade essa dor, principalmente abdominal de uma criança, é o cão de guarda, né? Quer dizer, ele está latindo, ele tem alguma coisa estranha. E levar para o serviço de urgência. E já na unidade de emergência já tem cirurgião pediátrico em plantão ou fica de sobreaviso? No HGE? Unidade de emergência, sim. Do estado já tem cirurgião pediátrico, mas assim, ainda é uma demanda muito... não ocupa todos os dias, né? Acho que são 2 ou 3 cirurgiões pediátricos lá, mas não consegue demandar tudo. Então, ainda a equipe não conseguiu abraçar o hospital lá, da emergência. Vocês são quantos hoje Hoje, cirurgiões pediátricos no estado? Tem associação? Tem uma associação, a CIPEAL, né? Que é através do Dr. Luciano, Dr. Walter, são os antigos. Luciano Agra, Dr. Walter Ferreira, Dr. Henrique Normandi e o Dr. Carlos Henrique, são os precursores atuais. Teve precursores, Walter... Luciano Agra, né? Luciano Agra. Acho que está atuando ainda. Maravilha. Ele é o mais precursor de todos. Ele começou... entusiasmado, né? Entusiasmado, super entusiasmado. Convite, você assistir o programa, comparecer aqui para contar a história da cirurgia pediátrica. Sem dúvida, sem dúvida. Ele deve ser um dos melhores aqui para contar isso. Atua de maneira super honesta, super direita, um profissional excelente, excelente. E fico honrado de estar na equipe deles, né? Hoje a gente atua em diversos hospitais, né? Como podemos ver, está em todos os hospitais de maneira geral. Infelizmente, ainda não conseguimos, porque a demanda é tão grande de hospitais que a gente não consegue ter mãos para estar no Hospital Geral do Estado de uma maneira assim, integral, né? Só bem... Infelizmente é isso, mas acho que agora, com novos concursos, com novas possibilidades, eu acho que vai começar cada vez mais. Em termos de números, você tem quantos? São quantos hoje? Em termos de números, se eu não me engano, são 12. 12? Alguns atuam mais, outros atuam menos, mas do grupo são 8 do grupo. Mas há uma perspectiva boa aqui, pelo menos não, alguns estudantes. Josiel, coloca aí o Leonardo. Olá, Dr. Gerson, sou Leonardo Oliveira, estudante de medicina, e gostaria de perguntar ao seu entrevistado de hoje, Dr. Paulo Vitor, cirurgião pediátrico, como foi a escolha dele por essa especialidade e como é a rotina da residência nessa área tão especial. Tão especial, Leonardo. Espero que você se forme em cirurgião pediátrico e venha para o estado para trabalhar, porque tem campo. Verdade. Isso eu faço um convite não só para Leonardo, mas para todos os outros profissionais que querem se dedicar, querem fazer a criança cada vez mais feliz, porque é o nosso objetivo, né? Assim como os pais também. Verdade. O campo de atuação na residência é muito... envolve tudo isso que a gente comentou aqui, né? Envolve as cirurgias de rotina, os ambulatórios e as cirurgias complexas. As cirurgias complexas as cirurgias neonatais, crianças que nascem e estão nas maternidades, por exemplo, a maternidade de Santa Mônica, a equipe toda trabalha lá. Então, tem muita cirurgia grande, muita cirurgia complexa. Então, eu acho que a residência tem que envolver tudo isso. Todas as rotinas, que isso é fundamental, como qualquer outra profissão médica, envolver cirurgias neonatais, são as mais complexas, e seu acompanhamento, e ter um bom ambulatório com bastante variedade. Essa é a rotina, né? Todos os dias eu fazia isso, fora os plantões, fora os sobreavisos, fora os plantões presenciais, as unidades de emergência, porque criança também se acidenta, né? Criança também cai de altura, criança também é atropelada, criança é afogada. O cirurgião pediátrico nessa hora é um grande companheiro. Na residência vocês trabalham a questão da ressuscitação cardiopulmonar? Trabalha também. Vocês passam. Quais são as principais áreas de atuação assim, da pediatria, da cirurgia pediátrica? Ou seja, quais os campos? Numa residência, quantos anos de residência? Fazem 2 de cirurgia geral, não é isso?
fazem 2 ou 3 agora, né? Na verdade, né? Na verdade, podem fazer 2 anos de cirurgia geral, se não me engano, é assim. E aí você pode fazer concurso direto, sem atuar, né? Sem atuar, e passar 3 anos de cirurgia pediátrica. Ou fazer 3 anos de cirurgia geral, podendo atuar na cirurgia geral e depois optar por fazer mais 3 anos de cirurgia pediátrica. Mais 3? Você já tem 3, você faz mais 3 de cirurgia? 3 de geral, 3 de cirurgia pediátrica, ou 2 e já pula para... Então, conta 6 anos, com mais 6 da graduação, 12 anos para entrar no mercado de trabalho. E às vezes, assim, as pessoas inexperientes, né, em suas ideias, né, chega às vezes se avorar de profissionais, dizer que a conduta do médico é essa e que não deve ser essa, porque isso está aprovado e que não está aprovado. Antigamente tinha um radialista que, quando tinha questão de erro médico, ele soltava os cachorros. Quer dizer, o cara teve um neurocirurgião que fez uma cirurgia e, obviamente, existe o evento adverso. Né? Você não pode dizer que, por exemplo, eu estava até falando com o colega, até com o Josiel mesmo, falando sobre essas questões de fazer cirurgias e dizer assim, é 100% seguro, né? Então, você pode ter um evento adverso, como uma atopia, uma alergia, alguma coisa. Dúvida. É necessário que o profissional esteja preparado para isso, mas... Sem dúvida, sem dúvida. Isso você daí... não pode, assim, que não tenha formação, emitir um juízo de valor de uma área que você não conhece, porque o profissional que passa 12 anos numa especialidade, né, já mostra que já tem poder científico suficiente para emitir uma ideia, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a formação do cirurgião pediátrico, ele envolve todos esses anos, né? São 6 anos de residência. Então, 6 anos vivendo em determinados hospitais, vivendo integralmente, porque praticamente, pelo menos a minha residência em São Paulo é praticamente integral. Horário integral, chegava às 6 da manhã lá, só saía 8 da noite, às vezes 11 da noite. Isso vai depender, mas era de 7 às 7, é um envolvimento muito alto, muita complexidade de patologias e uma diversidade muito alta. Existe, para quem está começando, existem os livros de cirurgia pediátrica, são livros bastante extensos também. Como tem um livro de cirurgia geral, tem um livro de cirurgia pediátrica também, com suas 800 páginas, só de patologia pediátrica. Então, tenham atenção, isso é uma área super boa. Eu praticamente acho que não tenho problemas com o fato de honorários, né? Não é questão de... Hoje a gente pergunta, e dá dinheiro? Se você fazer com amor, vai dar seu dinheiro, vai dar o dinheiro suficiente. Por acréscimo, né? Exatamente. Isso é a minha opinião. E como é a rotina de um cirurgião pediátrico? Acorda cedo, plantões não tem, mas tem... Os plantões existem, os plantões são plantões de sobreaviso. A gente, pelo menos nós aqui, como temos que resolver bastante hospitais, nós dividimos e plantões de sobreaviso de 24, 48 horas, mas sobreaviso, se precisar é chamado, você vai fazer avaliação nas unidades de emergência dos diversos hospitais, os consultórios, ambulatórios do SUS, ambulatórios, convênios e as cirurgias eletivas, né? Que a gente tem, como tem a rotina realmente é rotina mesmo. Quando exemplo, no hospital que eu trabalho, na Apivida, sempre tenho 5, 6 cirurgias marcadas por período de manhã. E as rotinas são essas, fimosas, hérnias, as criptorquidias, os freios de língua, quando realmente tem indicação. E a gente sempre está nesse dia a dia, né? De urgência, corpo estranho que às vezes necessita de um procedimento cirúrgico, né? Por exemplo, tem a criança que pode deglutir um parafuso, alguma coisa que de repente precisa de uma laparotomia lá na frente. Isso existe. Né? Mesmo um prego ou um parafuso, a absorção muitas vezes vai bem e vai se resolver. Mas tem corpos estranhos que dor abdominal, o principal cão de guarda é a dor na criança. Uma criança não é para ficar tendo dor na barriga, seja onde for. O principal cão de guarda, dor
principalmente quando ingere algum corpo estranho, precisa levar para um cirurgião pediatra para avaliar, ou unidade de emergência, porque ele pode estar perfurando o intestino e provavelmente pode estar precisando de cirurgia, né? Ímãs, baterias, em determinados contextos podem precisar também de procedimentos. Há outros, só acompanhamento radiológico já é suficiente. O Alexandre me pergunta, não em Libras, mas numa linguagem fácil de compreender aqui, a participação do cirurgião pediatra no lábio leporino. Lábio leporino, pronto. Hoje, por exemplo, no livro da cirurgia pediátrica, no livro especificamente, o lábio leporino não está contemplado, né? Porém, por exemplo, na minha unidade, eu não fiz essa especialização, mas no Menino Jesus, onde eu me formei, existia uma equipe de cirurgia plástica que operava os lábios leporinos. Essa equipe daí, como uma especialidade, poderia acompanhar e ser especialista naquela área e conseguir fazer. Nós hoje aqui no estado tem o Dr. Henrique Normandi, que fez isso de especialidade e opera devidamente bem. Eu acho que é um cirurgião pediátrico que se debruçou nessa área e sabe muito bem operar. Então, eu acho que hoje no estado só tem ele, da cirurgia pediátrica e de outros plásticos, porque ela está mais para a plástica do que para a cirurgia pediátrica, né? Assim como o urologista não quer operar a criança, a maioria, não estou dizendo todos, a maioria, nem todo cirurgião plástico quer se envolver com a parte estética, lábio leporino. Então, de especialista mesmo, o que fez e que acompanhou anos a fio, o Dr. Henrique Normandi aqui no estado, né? Mas existe sim outros cirurgiões plásticos em São Paulo que eu conheci, de outras áreas, que fazem a partir do lábio leporino. Isso vai muito mais do debruçar sobre essa patologia, né? Mas está mais para a plástica como um todo. Tumores. Existe, às vezes as pessoas criam um estigma que acham que todo tumor é maligno, né? Mas existem os tumores benignos, tipo lipomas e outros, que o Dr. Paulo Vitor poderá contar a sua experiência, assim, e a demanda dentro da cirurgia pediátrica. Tumorações existem, principalmente, por exemplo, na minha formação, a gente operava muito mais abdômen, patologias abdominais do ponto de vista intestinal, né? A parte oncológica é uma área também dentro da cirurgia pediátrica. E hoje, hospitais como GRAAC, em São Paulo, né? Aqui tem a Santa Casa, uma unidade oncológica da pediátrica, então acaba absorvendo muitos tumores, entendeu? E vem muitos. Então, abaulamento na barriga, uma coisa que cresce, você vê a assimetria. Então, tem tantos tumores malignos, infelizmente, e acontece na criança, só que os resultados, quando se trata precoce, quando se opera, quando se faz um tratamento adequado, no Brasil e no mundo, 80% de sobrevida em 5 anos, então e de cura. É muito alta a cura, mesmo em tumores malignos em crianças. É lógico que depende do tipo de tumor, depende da agressividade. Os tumores benignos existem, aparecem como cistos, né? A grande maioria, cistos mesentéricos, que é do intestino, da parede do intestino, as duplicações. A hidronefrose é um dos principais tumores encontrados, só que na verdade era uma hidronefrose na criança. E os tratamentos adequados, as cirurgias e tudo, é o que define o bom resultado, né? Chama muito, como você falou, a questão das cirurgias de urgências em pediatria, né? Acontece muito assim, os politraumatismos, né? É necessário ter também uma equipe que tem um cirurgião pediátrico para fazer uma avaliação assim completa daquela criança. Sem dúvida. O politraumatismo hoje é uma coisa que eu atuei ainda em São Paulo, um período de tempo formado, eu atuei bastante nas unidades de emergência presencial. Então, assim, é preciso ter um cirurgião presencial, infelizmente. O politraumatismo ele não espera, pode ser uma coisa leve, na grande maioria das vezes, pode ser uma coisa traumática demais, traumatismos importantes de órgãos internos e precisa de cirurgia. Cirurgia pediátrica e cirurgião do trauma também são duas especialidades que andam juntos, né? O cirurgião do trauma, ele é capaz de operar a criança e tirar daquela urgência. O cirurgião pediátrico, ele atua também nessas unidades de emergência. Como eu atuei, por exemplo, peguei diversas quedas de altura.
e acaba atuando em conjunto com todas as outras que envolvem o politraumatismo, né? Principalmente o neurocirurgião, porque a criança quando cai, o primeiro lugar que ela bate é a cabeça, devido às proporções, guardadas as devidas proporções. Ainda na primeira infância, a cabeça é um pouco maior do que determinadas partes do corpo, ela teoricamente é mais pesada e acaba batendo primeiro, e o neurocirurgião tem que estar bastante presente nessas unidades, né? Não deve ser assim um campo de atuação próprio do cirurgião pediátrico, mas nós estamos em épocas juninas e uma das intercorrências mais comuns são as queimaduras. Né? Então você, com a sua formação, o que você orienta o telespectador, a telespectadora, a mãe, os pais, nessa questão de proteção dessa criança? No período de festas juninas, minha experiência aqui, há muito tempo, ainda estudante na época, no Hospital Geral do Estado, não deixe as crianças expostas às bombas, às tais bombinhas, né? Aquelas bombinhas, né? E aqueles sacos de fogos, né? Porque, na verdade, é um saco de fogos, né? Ninguém separa os fogos, é um saco de fogos. Tem os fogos de adulto, da criança, está tudo naquela sacola. Procurem deixar em lugares seguros, não deixe a criança soltando e nem estando em contato com essas sacolas de fogos de artifício, porque já chegou aqui no estado, eu vi particularmente e presenciei, um estouro de bomba na mão de uma criança que totalmente dilacerada, e isso daí é uma situação que perde dedo, né? Perde a função adequada. Então, procurem proteger as suas crianças. As queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau não necessariamente deixa de ser uma área da cirurgia pediátrica, mas as queimaduras em estágios mais avançados, graus mais elevados, com certeza tem que procurar uma unidade de emergência que tem unidade de queimados. A maioria do profissional que vai estar lá é um profissional da cirurgia plástica, porque ele vai acompanhar essa queimadura, acompanhar a evolução e, se precisar, vai ter que intervir. Dr. Paulo Vitor, quais as suas frustrações dentro da atuação? Ou seja, alguma experiência em que você tentou mais que nada podia por falta de condições técnicas, por falta de recursos materiais? Já existiu? Existem algumas situações, mas não de risco de óbito ou morte por conta disso, sabe? Eu acho que o Estado, por exemplo, aqui no Estado, ele tem uma possibilidade em termos de fios cirúrgicos, materiais de vídeo, em alguns setores muito bons, em outros setores que eu falo assim, em alguns hospitais ótimos, outros não falta isso, outros falta aquilo. Então, assim, de frustração, eu acho que assim, a gente poderia ter um corpo mais organizado, um fluxo talvez para o Estado, eu acho que o que mais frustra o cirurgião pediátrico hoje, isso a gente vem conversando bastante em grupo, é o fato de a criança não ter um hospital próprio. O Estado, Aracaju tem, São Paulo, Recife tem, o interior daqui vai ter. Não tem no estado de Alagoas um hospital infantil que agregue as especialidades, né? O que mais frustra, por exemplo, hoje aqui não é nem a falta de recurso, fio cirúrgico, material cirúrgico, não é nem isso. Isso daí, eu sei que uma compra, uma dedicação, isso acontece. O que mais frustra o cirurgião pediátrico aqui é o fato de uma criança que fez uma cirurgia neonatal, precisa ser acompanhada eventualmente em algum outro ponto da vida, 2, 3 anos, 4, 5 anos de vida, precisa de outra cirurgia, ela muitas vezes se perde por falta de acompanhamento, por falta de um local próprio. Um hospital especializado faz uma diferença extraordinária. Faz totalmente, porque quando você agrega as especialidades, quando você agrega nefro, uro, neuro, você tem uma assistência para a criança diferente para o do adulto, entendeu? Então, não dá para considerar tudo junto em uma unidade só. Isso eu acho que a gente vem aqui, a gente vem escutando isso que o Estado está proporcionando, mas é fundamental a presença do cirurgião pediátrico e dos demais cirurgiões, assim como de uma equipe médica multiprofissional. É o que falta aqui. Eu acho que a principal frustração da gente, como cirurgiões pediátricos, é essa falta de enriquecimento de conhecimento junto com as outras áreas, essa troca, né? É o principal fator, eu acho que definidor de prognóstico e resultados final na criança.
Então, diante dessa expectativa de que dias melhores, mas não frustra nossas alegrias. Quais as principais alegrias suas como cirurgião pediatra? A principal alegria é você considerar, como eu falei, né? O resultado. O resultado é uma família feliz, é uma família, uns pais, avós, passar por aquele procedimento, mesmo que seja uma fimose, mesmo que seja uma rotina, passar por aquele momento que vai ser submetida a criança a uma anestesia, se recuperar, passar por esse período e no final agradecer a Deus primeiramente, porque o resultado é muito bom, porque o resultado na grande maioria das vezes foi tranquilo, não foi uma situação conturbada, uma experiência conturbada. Em algumas situações, logicamente, dependendo, tem os efeitos adversos, mas a minha principal felicidade é que a grande maioria das crianças, a grande maioria das patologias, nós como cirurgiões pediátricos atua para ter um melhor resultado, um resultado melhor, vamos dizer assim, não o melhor resultado. O melhor resultado que a gente tenta fazer o melhor da gente, mas para um resultado com certeza melhor. A criança sempre vai estar melhor após um procedimento que realmente necessite, sempre vai ter um resultado com satisfação, na grande maioria. Então, essa é a maior felicidade, né? Escutar da família o sorriso, a tranquilidade no pós-operatório e ficar aliviada, porque a criança não vai passar. A chance de recidiva, de problemas cirúrgicos é muito diminuta quando se fala nas rotinas em cirurgia pediátrica, entendeu? Então, a gente fica muito satisfeito quando os pais saem bem e você encontra essa criança meses depois, ou até anos depois, no meio da rua, e ela vem agradecer e fica extremamente agradecida. Essa é a minha principal felicidade, sabe? É contribuir com a felicidade do próximo. E em clima de agradecimento, nós agradecemos a você, não é, pela felicidade do reencontro, né, do professor aluno, essas coisas dos vezes anos lá na universidade. Feliz por saber que você está entusiasmado, né? Agradecer o telespectador que esteve aqui conosco, agradecer o Gabriel, também. A Sabrina, o Leonardo, a Nicole pela participação no nosso programa, toda a equipe técnica aqui, o Josiel, o Márcio que está aqui conosco, o Max, esse pessoal aí que faz a brilhantar, e em especial o nosso amigo Alexandre por trazer essa pérola aqui que é você para o nosso programa. Faça umas considerações aqui e nós nos despedimos dos nossos telespectadores. Agradeço, estou extremamente honrado da entrevista, principalmente por ser o meu professor, antigo professor. Eu não imaginei que ia ser tão tranquila, que ia ser tão produtiva para todos nós, de uma maneira geral. E agradeço a todos, todos os telespectadores, todas as pessoas que nos escutam. Prestem atenção, se cuidem, São João está vindo aí e estamos de portas abertas no estado, de maneira geral. Vão me encontrar em diversos hospitais e estamos de portas abertas para atender da melhor forma possível. Obrigado, mais uma vez, obrigado a todos da TV Mar. Dizer para vocês que nós estamos aqui sem máscara, mas estamos mantendo o distanciamento e recomendamos a você que mantenha sempre esse distanciamento em festas juninas, não aglomere, né? Tenha o seu cuidado especial, cuide dos idosos, das crianças, como se fossem a vocês que cuidassem. Então, que Deus abençoe a cada um de nós e fiquem certos que na próxima semana estaremos aqui de volta. Que Deus nos abençoe.